Vamos, então, começar com nossa primeira apresentação, e que ela vai ser conduzida pela professora Laura Maria Goretti da Mota, que tenho a grande satisfação de revê-la, faz tempo que não nos vemos, mas já tivemos outras oportunidades de encontrar, e basicamente também ao Felipe Augusto Cinque de Proença Franco. Então, a professora Laura, ela tem graduação em Engenharia Civil pela Universidade de Juiz de Fora, isso lá em 76, mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 79, e doutorado também em Civil pela Federal do Rio de Janeiro, em 91. Atualmente, ela é a professora titular, convidada voluntária da COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase em pavimentação, e atuando principalmente nos seguintes temas: dimensionamento de pavimentos, materiais de pavimentação, misturas asfálticas, avaliação estrutural de pavimentos, comportamento de pavimento e comportamento de materiais. Atua em rodovias, ferrovias e aeroportos, e já orientou aí inúmeras, aqui mencionados 100 dissertações de mestrado e 23 teses de doutorado. E publicou cerca de 500 artigos em parcerias diversas, e é coautora de 2 livros técnicos, né, que basicamente acho que são juntos com o professor Jacques de Medina, e recomendo a todos que tenham essas bibliografias como livros de cabeceira. O nosso amigo Felipe, não o conheço pessoalmente, só dos seus trabalhos, é engenheiro de infraestrutura, só dos seus trabalhos, desculpe, né? É que eu só conheço dos trabalhos, mas os seus trabalhos são excelentes, né? Diga-se de passagem. Engenheiro de infraestrutura aeroportuária pelo ITA, formado em 93, com mestrado e doutorado em engenharia civil na área de pavimentação, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui também diploma de MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou como oficial engenheiro de infraestrutura no Comando da Aeronáutica, com mais de 25 anos de experiência em funções ligadas diretamente à infraestrutura de pavimentos de aeroportos. Atuou também como coordenador no sistema de gerência de pavimentos dos aeródromos da aeronáutica, envolvendo as atividades de levantamento das condições dos pavimentos, medição de atrito de pistas de pouso e decolagem e o cálculo do PCM, produzindo o relatório da condição das pistas e pátios de forma a auxiliar o comando da aeronáutica na priorização e na destinação dos recursos orçamentários para a manutenção e conservação ou conserva dos pavimentos da Força Aérea. Por sua vez, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalhou no desenvolvimento do método brasileiro de dimensionamento de pavimentos, com base mecanística empírica, programa Medina, e no desenvolvimento de um programa de computador para retroanalisar bacias de fricção, obtidas, no caso, aí pelo FWD. E também trabalhou no desenvolvimento do método americano de dimensionamento de pavimentos da ASTO de 2002. Então, com a palavra aí, a professora Laura e o Felipe, por gentileza. Bom, enquanto o Felipe coloca a apresentação, eu gostaria de agradecer o convite para esse evento, acho bastante oportuno, e foi pensado várias condições de aplicação. Quero dizer que o DR do Paraná eu tenho também um carinho especial, já estive aí no passado remoto dando cursos, conheci o Argos, o Aranovich, que foram companheiros bastante importantes em vários tempos, e outros colegas também. Bom,
ficou destinado a mim e ao Felipe contar um pouco a história do método Medina, e eu começo dizendo que Medina está escrito dessa maneira porque foi um acrônimo, né? Método de Dimensionamento Nacional, justamente para as primeiras letras representarem Medina, que, como já foi comentado, o professor Jacques de Medina, que infelizmente nos deixou há pouco tempo, foi o que introduziu a mecânica dos pavimentos no Brasil. Então, eu vou começar a apresentação e o Felipe depois vai explicar as ferramentas do programa. Vou fazer uma breve introdução, um conceito básico de mecânica dos pavimentos, dizer do convênio DENIT-COPE, e também da rede temática de asfalto, que foi introduzida pela Petrobras em várias universidades e tem um papel importante nesse método pelo fato de ter propiciado trechos já com vários anos de observação para a calibração do método. A seguir, um pouco dos critérios que foram estabelecidos de dimensionamento e os ensaios fundamentais de seleção dos materiais. Prometo ser breve. A seguir, o Felipe vai falar das ferramentas desenvolvidas por ele, que tratam, são 3 programas que se juntam no Medina. O método de dimensionamento, como já foi falado, do Murilo Lopes de Souza, ele foi determinante para o sucesso da pavimentação no Brasil. Convivi com o Murilo, tive a oportunidade de ouvir várias vezes palestras dele na COP, e realmente ele é uma pessoa excepcional. O método de 66 teve uma atualização em 1981, e a concepção era a concepção da época, né? Que os pavimentos tinham ruptura súbita ou por acúmulo de deformação permanente, basicamente, e isso poderia ser expresso pelo ensaio do CBR. Para os projetos de reforço, o DNR, na época, chegou a estabelecer 4 métodos, né? Um deles até do saudoso Armando Martins Pereira, que também já foi citado aqui, uma pessoa excepcional também, convivi com ele em várias oportunidades, e ele tem um dos métodos que realmente foi ele que criou. Para o projeto de reforço, todos os 4 consideram a deformabilidade através da medida da deflexão. Então, fica um contrassenso, porque o pavimento novo é dimensionado à ruptura e o reforço é dimensionado à deformação. Além disso, como já foi falado pelo diretor, o tráfego é muitíssimo diferente hoje, né? Não tem nem comparação em termos de volume, tipo de veículos, tipo de pneus, etc. Então, as bases do método Murilo, que tão útil foi para o Brasil, já não tem mais concordância com a realidade para o qual ele foi criado. Além disso, também foi comentado, os materiais asfálticos modificados por vários tipos de polímeros ou aditivos, hoje são amplamente disponíveis também, e não tinha como agregar isso ao método Murilo, que inclusive tem as espessuras de revestimento asfáltico associados ao número N, né? E não as características da mistura asfáltica.
O conhecimento da mecânica dos pavimentos, que foi introduzido no Brasil pelo professor Medina, o Armando Martins Pereira e outros, Sérgio Tem de Barros e vários outros pioneiros da época, né? Permite que a gente tenha uma visão melhor do comportamento do pavimento. E, além disso, as características dos materiais passam a ser conseguidas através de ensaios que simulam a passagem do tráfego, né? Porque são ensaios chamados de carga repetida. Esses ensaios foram estabelecidos em convênio com o DNR na década de 1970, e vários ensaios foram normalizados desde 86, então já tem um conhecimento bastante grande, um banco de dados muito grande do Brasil inteiro com esses materiais. Então, a implantação de um novo método acabou sendo também importante, tendo em vista esse conhecimento que se estabeleceu. Felipe, pode mudar. Então, de uma forma simplificada, essa figura ela representa, de uma forma sintética, a mecânica dos pavimentos, que é pensar o pavimento como um sistema em camadas, e que cada camada, representada pelo seu modo de elasticidade coeficiente Poisson, faz com que a gente possa visualizar melhor a compatibilidade entre os materiais e sair um pouco daqueles critérios pré-estabelecidos, que para a base o CBR tem que ser tanto, para a subbase é tanto, não importando muito o que tem em cima ou abaixo dessa camada, né? Além disso, a gente pode considerar a carga pela sua área de contato, e a pressão do pneu no pavimento é distribuída, né, num bulbo de tensões que tem que ser equilibrado pelos materiais e suas espessuras. Então, o dimensionamento hoje, né, é como qualquer outro da engenharia, né? Você estima algumas espessuras, testa para algumas condições de ruptura ou de deformabilidade e vai ajustando essas espessuras. E os materiais disponíveis. Fica mais fácil, então, escolher materiais com amplitude maior de concepção, inclusive para estabilizado quimicamente, etc. Através de um TED, foi estabelecido, então, um convênio entre o DENIT e a COP em 2015 e finalizou praticamente em 2019, né? Que a COP foi chamada em Brasília para justamente que o grupo de engenheiros do DENIT achava que estava na hora de fazer um novo método. A parceria da COP com o DENIT também já é antiga, né? Foram estabelecidos nos ensaios de carga repetida, tanto para módulo, como para solo, como para concreto asfáltico, e também curva de fadiga, né, das misturas asfálticas, pelo saudoso Salomão Pinto, que muitos devem ter conhecido, e foi uma pessoa fundamental também na pavimentação brasileira. Como outra fonte importante, como eu já citei, nós temos a rede temática de asfalto, que a Petrobras estabeleceu a partir de 2006, são hoje cerca de 20 universidades que fazem parte, e todas implantam trechos monitorados. E essa condição
de ter diferentes concepções de pavimento e vários materiais, vários climas em toda a parte do Brasil, é uma riqueza muito grande para se fazer a calibração necessária de um método mecanístico, né? Essa temática ela viabilizou a implantação de inúmeros laboratórios em várias universidades e também gerou um banco de dados bastante grande, bem organizado, que a Petrobras detém, de trechos com acompanhamento com o mesmo procedimento, né? Foi estabelecido, então, um manual de procedimento de forma que todos fizessem da mesma forma os levantamentos, a periodicidade, etc. Nós tivemos o trecho da UFRJ, que foi a base da calibração da atual versão do método Medina, que foi dessa rede temática. Bom, no início desse TED, várias reuniões foram feitas com representantes do DENIT, de várias universidades, vários pesquisadores, muitas reuniões foram feitas e várias pessoas contribuíram. Os nomes não pode ser dado aqui, que é uma lista bem grande, mas está em todos os relatórios, né? E aí se fez uma série de opções, que era utilizar os ensaios de carga repetida já estabelecidos, que já tinham normas e eram correntes, né? Embora se saiba que o conhecimento avança e outros ensaios mais modernos estão sempre sendo estabelecidos, né? Porém, se fosse para muito na ponta, a transição ficaria mais difícil, né? Também outra ideia foi adaptar um software nacional e aí que entra o Felipe, que tinha feito o doutorado dele, criando um método de dimensionamento que foi chamado CISPAV. No início, a versão do TED ficou chamando um tempo CISPAV-BR, e depois foi sugerido essa homenagem ao professor Medina. Em termos do número N, também se optou por continuar usando o N do método Murilo, que é calculado com os fatores de equivalência do Corpo de Engenheiros. Em relação ao defeito de afundamento ou deslizamento de massa da mistura asfáltica, foi considerado que isso é um defeito que provém muito mais da dosagem da mistura do que propriamente do tráfego. Então, foi estabelecido um critério para esse fator. E como critério de fadiga, ficou fixo em 30% de área trincada ao final do período de projeto, para qualquer que seja o tráfego. Também é possível usar nível de confiabilidade em função do número N. Então, os dois critérios de ruptura ou de danos que acontecem estruturalmente no pavimento é a porcentagem de área trincada e o afundamento de trilho de roda, que pode ser proveniente das camadas inferiores, de base, subbase e subleito. Para minimizar esse defeito de afundamento, foi criado, então, o ensaio de deformação permanente, que já era feito na COP, mas não tinha norma, e que é um dos critérios para seleção de materiais, porque se busca materiais que tendam ao acomodamento, como é dito em inglês, o shakedown. Pode passar. Então, para o dimensionamento de pavimentos novos, os critérios de seleção de materiais têm que partir de ensaios previamente definidos, né? E assim a entrada de dados vai ser tanto o modo de resiliência como a expressão de deformação permanente resultante de um ensaio
que demora alguns dias, em que se faz a aplicação de um grande número de repetições de carga. E para misturas asfálticas e materiais cimentados, tem o modo de resiliência e a fadiga. Como às vezes a mistura asfáltica no projeto ela ainda não se definiu a usina, foi criada classes de curva de fadiga que depois tem que ser respeitada, assim como a gente faz no projeto de pavimento de concreto, né? Que se determina um UFC T do concreto e tem que obedecer. Então, aqui seria as curvas de fadiga. Então, os critérios de seleção passam por um ensaio triaxial que determina, é o mesmo equipamento que faz o modo de resiliência e o ensaio de deformação permanente. Modo de resiliência é a parcela elástica e deformação permanente é a parcela plástica, e tem normas atualizadas e feitas, né, através desse TED. Pode passar. Para as misturas asfálticas, é o ensaio de compressão diametral para módulo de resiliência e fadiga, e compressão axial para deformação permanente, com critérios que foram estabelecidos pelo Luiz Alberto Nascimento em 2008, que é da Petrobras. Então, aqui se mostra como se chegou às curvas de fadiga, chamadas classe 1, 2, 3 e 4, através de um banco de dados bastante grande, que existia já dos muitos anos que se faz esse ensaio na COP e em outras universidades, né? E assim se estabeleceram, então, esses critérios. Para a mistura cimentada, foi admitido um modelo de perda de rigidez com o tempo e com o número de ciclos. Então, para dimensionamento, foram mais de 40 normas, como eu disse. Aqui se destacam as principais, que se aplicam, então, ao dimensionamento de pavimentos novos. Além dessas, tem muitas outras. Pode passar. Bom, então, foram feito um software, né, que é de verificação e de dimensionamento de pavimentos novos e reforço, composto de 3 programas, que o Felipe passa a apresentar, ele como autor do método, do programa propriamente dito. Volto a dizer que muitas pessoas trabalharam nesse TED, e muitas universidades tiveram reuniões frequentes, e o pessoal do DENIT também participou muito, né? Então, a gente está aqui como representante dessas pessoas todas. Felipe, com você. Obrigado, professora. Espero que estejam me escutando bem. Também queria agradecer aí o evento, né, pelo convite. Tentar manter o nível agora da professora Laura, da apresentação. A ideia, então, a gente já vem trabalhando com esses softwares de dimensionamento já tem um pouco mais de 20 anos, né? Desde a minha tese de mestrado, com a professora Laura me orientando, a gente já tratava dessa questão de dimensionamento dos pavimentos. Tá? Qual que é a ideia que está por trás, né, desses programas? Existe no Brasil, né, as universidades têm pesquisado, muitas pesquisas, né, têm feito muitas pesquisas na área de pavimentação, uma tratando de fadiga, deformação permanente, a outra tratando de misturas asfálticas, outras tratando de ligantes. Então, a ideia era coletar o máximo de informações que nós tínhamos disponíveis, né, e que a gente conseguisse montar um quebra-cabeça para que a gente conseguisse, utilizando um fluxograma, né, de dimensionamento
que a professora Laura desenvolveu na sua tese, né, lá na COP, para a gente fazer um dimensionamento mecanístico, o mais mecanístico possível. Tá? No momento atual, a gente ainda não consegue fazer um dimensionamento puramente mecanístico. A gente ainda precisa da parcela empírica para poder fazer com que os métodos funcionem. Tá? A parte empírica do método é exatamente a calibração que nós fizemos com os trechos experimentais. Bem, então, no momento que a gente montou esse quebra-cabeça, a gente segue uma mesma lógica, uma mesma base teórica. A gente precisa seguir essa mesma base teórica para realizar o dimensionamento. Por isso que, junto com o método, né, do programa Medina, vem junto todo um arcabouço de normas, né, de ensaios que vão ser necessários para o projeto, como também para o controle de execução no campo dos materiais, né, e da execução das camadas do pavimento. Então, o primeiro programa, o AMC, ele é um programa que calcula tensões e deformações numa estrutura de pavimento. Tá? A máquina que faz ele funcionar também está presente no BEC Medina e no programa Medina. Esse programa AMC, ele foi construído, né, para poder apresentar uma tela, né, de fácil utilização, e que as pessoas possam manipular a sua estrutura de pavimento e verificar o nível de tensão, deformação e deslocamento que está ocorrendo dentro da camada. Como eu falei, existiam na época vários métodos, né, de elementos finitos, teoria das camadas elásticas, e o programa AMC ele utiliza o método das camadas elásticas. Eu não estou conseguindo, não sei porquê, passar. Tá. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas essa é a tela do programa. A ideia era ter uma interface simples, né, e de fácil utilização, e que todas as informações estivessem à mão, né, para o engenheiro poder manipular. Então, essa primeira tela aqui, a parte superior, a tabela superior, né, onde tem essa linha amarela, é onde a gente lança a estrutura do pavimento. A gente consegue, nessa tabela, né, nessa tela, né, nessa tabela da estrutura, inserir até 8 camadas de pavimento. E aqui a gente coloca apenas as informações de espessura, o módulo, o comportamento do módulo, se é um módulo elástico linear ou um elástico não linear, o coeficiente de Poisson e a condição de aderência da interface com a camada de baixo. Tá? Então, preenchendo aqui, o mínimo são 2 camadas e o máximo são 8. Né? Preenchendo as informações, né, a gente parte para definir qual é o tipo de carregamento que a gente quer obter os resultados das tensões e deformações no nosso pavimento. Então, aqui tem todos os eixos que são classificados, né, pela portaria do CONTRAN, tá? E ao clicar nele, além dele tem o eixo padrão rodoviário, e ao clicar nele, ele já aparece aqui os dados do eixo legal, né? A carga legal, a pressão de pneus, né? A gente pode realizar, essa última atualização que nós fizemos para o DENIT, permite que a gente calcule apenas a influência do semi-eixo, né? No caso do eixo padrão seriam só de 2 rodas, ou do eixo completo traseiro, né, dos veículos. Então, poderia fazer uma análise de semi-eixo ou uma análise de eixo completo aqui. Tá? E na tela, essa última tela aqui, nessa última tabela, a gente tem, então, a tabela de resultados. No caso, a gente precisa digitar os pontos na estrutura do pavimento que a gente quer obter os resultados. Por exemplo, eu quero o resultado entre as rodas e na interface entre a camada de revestimento e a camada de base. Então, eu posso inserir aqui a quantidade de pontos desejados, né, que eu quiser
obter os resultados, e ao clicar em calcular, ele vai gerar todo o estado de tensões nos pontos que nós inserimos aqui. Então, a gente vai ter todos os deslocamentos horizontais, verticais, todas as tensões nos eixos X, Y, Z, as tensões principais, as tensões cisalhantes, tensões octaédricas, as deformações resilientes, todas as informações nós conseguimos buscar, né, com esse programa. Também, para manipular os dados, é possível, né, aqui no botão de ferramentas, a gente exportar todos esses dados aqui para uma planilha Excel, e daí tirar tirar gráficos, né, avaliar melhor os dados, os resultados do programa. Então, como eu falei, esse programa ele tem como máquina, né, a máquina que faz os cálculos, uma máquina que também é utilizada no programa Medina, que calcula, que realmente realiza o dimensionamento. Esse primeiro programa, o AMC, ele não realiza dimensionamento, tá? Ele apenas apresenta os resultados das tensões, deformações e deslocamentos da estrutura do pavimento, tá? Ele foi inserido no pacote do programa Medina para que o usuário, após o dimensionamento no programa, se ele quiser ver qual é o estado de tensões que está ocorrendo dentro da estrutura, ele possa ver todos os resultados, né, numa plataforma mais simples de visualização. Então, na sequência, eu vou falar do programa Medina em si. Tá? A professora Laura já comentou sobre a qualidade dos materiais. Então, acho que vários engenheiros, né, que trabalharam com pavimentação já se depararam com aquela pergunta, né, o material está dando CBR de 70, eu não posso usar ele na base, 75. Então, a ideia de mudar de um método completamente empírico para um método mecanístico é exatamente a gente aproveitar todas as características mecânicas dos materiais. Tá? Então, essa é uma das grandes vantagens do programa Medina. Tá? E, da mesma forma que o AMC, aquele programa que eu mostrei antes, cálculo de tensões e deformações, a ideia é a gente apresentar aqui uma interface bem limpa e simples, né, para que não assuste, né, apesar dos cálculos complexos que são realizados nos bastidores do programa. A ideia é exatamente a gente ter essa interface mais limpa, né, e uma entrada de dados facilitada. Tá? Então, para a entrada de dados facilitada, a gente coloca uma base de dados de materiais que servem de exemplo para serem, digamos assim, para servirem de base para que o projetista entre com seus próprios materiais, seus próprios ensaios. Tá? Então, nessa primeira tabela, onde tem essa linha amarela, é a tabela onde a gente entra com os materiais, as camadas, as espessuras que vão ser utilizados na nossa estrutura de pavimento. Tá? Uma das vantagens, né, uma das características do programa, né, é que a gente pode, ao longo do projeto, simular várias estruturas, tá? Ou com base estabilizada, sem base estabilizada, com base asfáltica, né? E até no final, com os resultados, fazer uma análise de custo, para saber se o programa não faz análise de custo. Isso aí, as informações obtidas do programa permitem que o engenheiro possa fazer uma análise de custo e escolher a melhor solução para aquele pavimento. Tá? Então, nessa primeira tabela, nós conseguimos entrar aí até com 8 camadas de pavimento. Tá? Eu acredito que é mais do que suficiente. A gente pode entrar com mais de uma camada asfáltica,
né, no revestimento, nas camadas superiores. E a gente também consegue utilizar módulos elásticos lineares, módulos elásticos não lineares para as camadas de solos, camadas granulares e para o subleito. E uma das características que a gente não conseguiu se libertar ainda, e isso faz parte da evolução do programa, né, a turma que está chegando agora, né, é exatamente a parte da modelagem do tráfego, né. O programa CISPAV, né, na época do doutorado, ele calculava eixo por eixo, né, a gente entrava com um mix de eixos e ele calculava os danos por eixo. Só que por conta da calibração do método, a gente não tinha essa informação de campo, a gente só tinha informação de número do eixo padrão de campo. Então a gente teve que deixar a análise do mix, tá, separada, e utilizar o eixo padrão rodoviário como uma modelagem do tráfego. E o número padrão ele também foi escolhido porque a grande maioria acho que todos os rodoviários conhecem bem, né, o volume, o tamanho de uma rodovia pelo seu número N, né? Então, uma rodovia de número N acima de 1 vezes 10 a 8, a gente já tem uma noção do tamanho da rodovia. Então, ele foi mantido, e aqui em cima, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, no tipo de via, no sistema arterial primário aqui, a gente consegue alterar esse sistema para sistema coletor, sistema local, e isso daí é o que vai definir a confiabilidade dos cálculos, tá, do dimensionamento. O sistema arterial primário, ele calcula a estrutura do pavimento com 85% de confiabilidade. O sistema arterial principal, ele vai calcular com 95% de confiabilidade. Tá? Em contrapartida, o sistema local, ele vai calcular com 65% de confiabilidade. A ideia de se usar a confiabilidade é que a gente tenha uma garantia um pouco melhor do que simplesmente usar a média dos resultados, que nos daria uma confiabilidade de 50%. Então, a entrada da modelagem do tráfego, dos dados do tráfego, ela pode ser feita de várias formas. A gente pode entrar diretamente com o número N anual, o número de anos e a taxa de crescimento, que o programa calcula automaticamente o número total para aquele período. Tá? Ou entrar com o VMD e entrar com o mix para ele calcular aqui o fator de veículo. Ele também já calculou automaticamente o número total ao longo do período, né, que aqui está marcado de 10 anos. Tá? A gente entrando com os dados das camadas do pavimento e com os dados do tráfego, aí basta vir aqui em análise e pedir para o computador calcular, e ele vai gerar, né, o dimensionamento. Então, eu entrei aqui com os dados, né, dos materiais e pedi para ele calcular e dimensionar. Então, ele dimensionou aqui essa estrutura, tá? E ele dá aqui um resumo, tá, do dimensionamento. E aqui na aba resultados, aqui em cima, ele vai gerar, então, o resultado, o relatório do projeto. Tá? Quais são... a ideia aqui não é muito falar sobre o software, mas sim o que está nos bastidores dele, né? Quais são, então, as vantagens, né? Primeiro, a professora Laura já frisou bem, permitir a utilização de materiais que eles não eram compatíveis com as especificações antigas. Não é? O material não tem CBR20, então não pode ser utilizado na subbase. Não tem CBR80, não pode ser utilizado como base. Tá? Então, a gente tem estudos aqui de rodovias reais
que a utilização foi feito um trecho experimental com 4 tipos de materiais, e um deles era o próprio material de subleito, né? Aí em cima dele é aplicado apenas o revestimento. E não houve nenhuma diferença significante desses 4 trechos, num período de 8 anos de observação, né? O que significava que a obra de 42 quilômetros poderia sair bem mais barato se ele apenas utilizasse o próprio material de subleito, sem precisar importar material de fora. Tá? E o programa Medina, ele apontava para o sucesso, né, da estrada se ela fosse feita com o próprio material de subleito. Tá? Da mesma forma, é a possibilidade da gente, com base, obviamente, nos ensaios, da gente justificar a utilização, por exemplo, de um material asfáltico modificado com polímero. Tá? Se a gente tirar a camada asfáltica, vou dar um exemplo, a gente tem uma camada asfáltica com ligante tradicional, né? Um ligante sem ser modificado. E ele vai dar um dimensionamento. Por exemplo, aí deu um dimensionamento de 13 centímetros e meio na camada. Se a gente trocar ele por um material modificado com polímero, né, com uma granulometria adequada, com uma mistura bem projetada, e ensaiar ela, utilizando o programa Medina, ele certamente vai dar uma camada com uma espessura menor, talvez de 11, 10 centímetros. E a gente consegue justificar economicamente a utilização de um ligante mais caro em troca de um ligante tradicional, pelo ganho de espessura na camada, se ele for executado, obviamente, dentro dos padrões de qualidade que os ensaios determinaram. Tá? Então, essa é a grande vantagem do programa. Tá? A outra questão também que eu vejo no programa é a gente ter um entendimento melhor do que o que está acontecendo na estrutura do pavimento. A gente utilizar a mecânica dos pavimentos para entender, né, que um dos problemas principais do pavimento é a fadiga, tanto que a maioria dos dimensionamentos ocorrem pela fadiga da mistura asfáltica. Tá? Então, uma das coisas que o programa aponta e que a gente sempre recebe a gente sempre recebe feedback é que as espessuras dão muito altas de revestimento asfáltico, né? Porque aí a primeira pergunta, qual é o nível de tráfego? 1 vezes 10 a 8, 5 vezes 10 a 7ª. E a base? A base é uma base granular simples. Né? Então, as bases granulares elas têm um módulo muito baixo, enquanto que acaba por deixar toda a camada de revestimento asfáltico para suportar toda a fadiga, né, que vem do tráfego dos veículos. Então, para combater essa fadiga, né, o que o programa vai fazer? Ele vai aumentar a espessura da camada asfáltica para que as tensões, as deformações de tração, elas diminuam ao ponto da camada asfáltica poder suportar esse nível de tráfego. Aí a gente analisa se não vale a pena trocar a base para uma base estabilizada, que também é como se fosse a mesma maneira da gente reduzir as deformações de tração na camada do revestimento. Então, o método mecanístico, ele traz para o engenheiro, né, a motivação para que ele analise realmente a estrutura como uma estrutura de engenharia, né, uma estrutura que sofre tensões e deformações. Esse seria mais um ponto. Bem, e a outra questão, né, também que envolve, não é só de espessuras, né, a gente também consegue avaliar a qualidade de materiais, né, com troca de materiais
utilização de materiais mais rígidos, menos rígidos, a gente consegue obter, né, espessuras mais justas, mais adequadas para a nossa estrutura de pavimento, e voltando naquele ponto que eu falei no início, da gente até fazer uma análise de custo, uma análise financeira. Tá? Então, o programa Medina, ele traz bastante novidade, né, para a comunidade. Exige muitos ensaios novos. No momento, esses ensaios ainda são caros, mas a tendência é que, à medida que eles se tornem mais populares, digamos assim, o custo ele se torne mais baixo, né, mais acessível. Sim, um outro ponto que me vem aqui agora é que a gente, normalmente, quando a gente vai executar uma obra, um projeto, nós não sabemos se a empresa que vai construí-lo de onde vem a usina de asfalto, qual a pedreira que ele vai utilizar, ou qual o tipo de ligante asfáltico que vai fazer parte da mistura asfáltica. Então, a gente fez um trabalho, né, para poder, a professora Laura comentou, para poder trazer para o engenheiro uma opção que ele defina um critério, né, um tipo de parâmetro para que ele possa exigir da construtora que esse parâmetro seja atendido. Tá? Então, a gente definiu as classes de fadiga, tá? Que é um conceito novo também, bem interessante, que ele vale para pavimentos com camadas de base granulares. Tá? Com camadas cimentadas, as classes elas não se comportam da mesma maneira. Tá? Então, o ideal é utilizar essas classes para pavimentos com camadas granulares. Tá? Então, assim, do programa Medina tem muito mais coisa, mas eu vou passar para o próximo, senão o nosso tempo explode. Se é que já não explodiu, estou aqui sem o controle. Tá? E para a parte do projeto de reforço. Tá? Então, a ideia era que a gente, utilizando sempre a mesma base teórica, a gente obtivesse dados de campo para a gente poder avaliar a estrutura e, a partir desses dados de campo, poder fazer um projeto de restauração do pavimento. Tá? Então, eu coloco aqui uma foto do FWD. Tá? Existe um modelo da Coab, tem um modelo da Dynatest. Ele vai gerar uma bacia de deflexão, não é? A cada 20 metros, a cada 40 metros, depende, né, da forma como é contratado. E, a partir dessas bacias e da estrutura do pavimento conhecida, a gente consegue fazer uma retroanálise, e a retroanálise nada mais é do que a gente tentar obter os módulos das camadas do pavimento existente a partir dos resultados da deflexão obtidos aí pelo equipamento FWD, que é medido na superfície. Tá? Então, a partir dessas deflexões, a gente consegue, com o programa Beck Medina, fazer, então, a retroanálise dessas bacias e obter, assim, os módulos das camadas que depois poderão ser importados, né, para o programa Medina, para que ele faça o dimensionamento da camada de reforço. Tá? É importante notar que o programa Medina ele tem alguns critérios de aderência ou não aderência entre camadas para serem aceitos dentro da sua... para que seja utilizado mesma base teórica, tá? Não se misturem entendimentos, né? Não se misturem conhecimentos. Então, o ideal também é que, quando for fazer a retroanálise, né,
foi importar o relatório de bacias produzido pelo equipamento FWD, seja feito por seções homogêneas, seções que possuam a mesma estrutura de pavimento e, preferencialmente, o mesmo tráfego. Tá? Aí a gente consegue fazer, por seções homogêneas, né, de uma maneira mais rápida, a retroanálise das bacias obtidas com o equipamento FWD. Então, a gente faz essa retroanálise de todas as bacias. Agora, na última versão, o programa já está fazendo a retroanálise de todas as bacias de uma forma automática, tá? E com o relatório dele produzido, né, finalizado, a gente consegue, dentro do Medina, importar essas bacias e fazer o cálculo do reforço da estrutura do pavimento. Tá? Então, a ideia, então, foi de apresentar esses 3 programas. Tá? É importante notar que ele não, os programas, eu e a professora Laura, a gente costuma dizer isso, o programa ele é uma ferramenta que é para o engenheiro utilizar, ele não dimensiona, ele não tira conclusões, as conclusões são todas do projetista e do engenheiro que está manipulando, o dimensionamento é do engenheiro, ele não tem a pretensão de tirar esse direito do projetista, é apenas uma ferramenta para ajudar, né, o engenheiro a fazer seus cálculos. Tá? E, como eu falei, na mesma base teórica, né, não se misturam conceitos, como antigamente se faziam, né, calculava-se pelo Elsin, depois usava curvas de fadiga americanas, controlava no campo com CBR, ou seja, uma mistura de conceitos que não tem um fundamento teórico que possa dar um final feliz aí para essa equação. Então, a ideia foi juntar todos esses conceitos, a gente ter uma mesma base teórica e que o programa ele não é definitivo. Não é? A gente não tem a pretensão que ele venha a durar mais 50 anos, como durou o método do Murilo. A gente imagina que novidades estejam já por vir, novos ensaios, nova caracterização de misturas asfálticas, não pelo módulo de resiliência, mas sim pelo módulo dinâmico. Então, tem muitas coisas que já vêm sendo pesquisadas e que a qualquer momento podem ser incorporadas, né, nas próximas atualizações do programa. Né? Então, pessoal, eu acho que eu passei por tudo que eu gostaria de falar para vocês. Eu encerro aqui, deixo a professora Laura à vontade se ela quiser colocar mais algum ponto. Né? E agradeço a todos aí pela disponibilidade e paciência de nos ouvir. Só a foto do Medina. Tem mais um, né? Aí, no dia, né, que nós anunciamos, está aparecendo na tela para todos? Não. Acho que alguém tirou a apresentação do... agora voltou. Foi o anúncio do nome do método, não é, para o professor Medina, quando o IPR fez 60 anos, no ano de 2017. O professor Medina está sentadinho ali no cantinho. Só. Encerra, filho. Já passamos do tempo. Agradeço, então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado. E estamos à disposição aí para as perguntas. Ok. Obrigado, então, ao Felipe e à professora Laura. E já temos aqui uma pergunta do Jean Rogério, saudando aí, boa tarde, e pergunta assim: gostaria de saber qual a fonte de referência da distância entre rodas do eixo padrão.
Ele fala dos 32,4 centímetros. E já agradece também pela resposta. Eu acho que tem uma norma do DENIT de Viga Benkelman, que ele fala das dimensões do eixo padrão. Ok, acho que está respondido, né? Oi? Na entrada de dados, o projetista tem lá todas as referências das distâncias. Se ele quiser usar outra geometria, ele pode usar, mas a do eixo padrão já está lá conforme a norma do DENIT. Eu achei a pergunta anterior bastante pertinente, né? Uma vez que em algum trabalho anterior, aí no TCC, até nós fizemos junto lá na PUC, nós fizemos uma pesquisa da frota brasileira e baseado nesse espaçamento. E a gente viu que ela estava muito mais próxima dos 34. Por sua vez, acho que o 32 também está justificado, e como a professora Laura disse, e isso que o pessoal tem que entender, que o método ele não é engessado, e que efetivamente cada projetista, cada engenheiro, né, tem esta liberdade de poder trabalhar com esses elementos, certo? Posso comentar a sua resposta? Ou vai... Claro, fique à vontade, professora Laura. Não, é o seguinte, como o Felipe falou, na entrada de dados tem todos os eixos legais, triplos, etc., se quiser fazer uma análise com outros eixos. Mas quando você diz que vai usar o eixo padrão, ele não é um eixo real, ele é um eixo imaginário, que tem certas condições de geometria. É só isso. Ok, obrigado. O Norberto Germano Saraiva da Silva também está perguntando: como Medina modela e calcula os elementos de reforço estrutural com os geossintéticos, geogrelhas, geocélulas e mantas? Sou eu, professor? Pode falar. Olha, o programa Medina, ele ainda não tem essa opção, tá? A gente, qual que é a ideia? Você faz o dimensionamento sem eles, né? Que o programa não... Por que ele não faz? Porque nós não temos modelos matemáticos que a gente possa utilizar dentro da nossa plataforma ainda, tá? Então, a ideia nossa é que se utilize o dimensionamento normal e utilize o geossintético como um reforço extra, entendeu? Seria um ganho a mais, além do reforço da camada, né? Da camada asfáltica que está sendo colocada. Posso complementar? Existem teses lá do ITA e outros lugares que fazem o ensaio de fadiga com o reforço estrutural. Então, é uma forma de você também poder admitir a presença desses geossintéticos. Aí já precisaria, a gente já fez em compressão diametral, alguns na COP, mas nesse caso o melhor é o ensaio de flexão de viga de 4 pontos, e aí você pode inserir o seu geossintético e levar em conta. Ok. O Luiz Roberto também está perguntando: gostaria de saber se será disponibilizado na íntegra o código-fonte do programa Medina? O código-fonte do programa Medina ele foi disponibilizado para o DENIT. Tá? Aí cabe ao DENIT A decisão não é nossa. Não é nossa, exatamente. A gente não é dono do código-fonte.
Enquanto acho que, não sei como é que está nosso tempo, acho que está bem estourado, eu só quero colocar uma perguntinha que eu acho que é pertinente e eu acho que é importante, inclusive, para o processo. Nós, no passado, isso motivados, inclusive, pelo engenheiro Argos, né? Nós fizemos vários planos experimentais no Estado e eu sempre achei isso uma relevância, ele sempre insistia, eu era engenheiro de obras na época, ele insistia com os supervisores que nós temos nas nossas regionais, em todo o DR, a necessidade de planos experimentais, né? Estamos vendo aqui realmente que eles são indispensáveis, eu acho que o DR tem que voltar a pensar nisso, e gostaria, inclusive, aí da enfatização, tanto do Felipe quanto da professora Laura, dessa necessidade, porque às vezes o diretor, às vezes quem está à frente, no caso hoje o Anderson, tem condição de ser o porta-voz, às vezes o santo de casa não faz tanto milagre, mas os santos externos, efetivamente, às vezes o fazem melhor, né? E eu volto a insistir na necessidade, principalmente agora com o software, desses planos experimentais. E me chamou a atenção, lá no ProMedina, uma exigência, né? Uma das características exigidas é que, efetivamente, os pavimentos fossem construídos em aterros. Eu gostaria que fosse, fosse dada uma ideia de tudo que eu falei e enfatizado a necessidade do plano experimental. Obrigado. Bom, todo o método mecanístico atual de qualquer país, ele é chamado mecanístico empírico, justamente porque você precisa dessa calibração, porque o modelo matemático ele é frio. Agora, no campo, o tráfego não obedece às regras, não passa no lugar certo, o clima varia, então tem várias condicionantes. Os próprios problemas construtivos, etc. Então, não dá para não ter trechos experimentais. Eu não chamo de experimentais no sentido de mudança de material, que também pode ser, mas trechos monitorados, né? Em que uma coisa que não deu tempo do Felipe falar, por exemplo, o Medina, no relatório final, ele dá o controle construtivo camada por camada, por deflexão. Então, você pode variar as espessuras em 100, 200 ou 300 metros e ter seguido um do outro e ter essa sensibilidade, né, de toda essa avaliação, ter persistência, você pode até fazer trecho subdimensionado propositalmente, para ter resposta mais rápida, e trecho superdimensionado, se quiser, né? A gente aprendeu isso em Santa Catarina, quando estudou areia calcinza volante, que tinha vários segmentos com várias espessuras. Então, isso é fundamental. E cada órgão, cada estado brasileiro tem seus próprios materiais, suas próprias gostos de macadâmia ou não macadâmia, etc. Né? Macadâmia não tem como ensaiar, então você tem que aprender no campo mesmo. E eu acho que não tem outro jeito de aprender. E calibrações regionais precisam disso, né? Se quiser fazer alguma concepção diferente. A ideia da calibração regional é o próprio DR do Paraná, ele poderia fazer uma calibração própria e utilizar o programa Medina com a sua própria calibração para as rodovias estaduais. Mas tem que ter os trechos, tem que ter. E por que necessariamente os aterros? Isso aí, eu não sei, talvez o Nelson explique, né? Eu penso que assim, é a condição mais crítica, né? Quando você tem corte, o subleito mais ou menos já está conformado e estabelecido. Quando você tem aterro, você tem mais dificuldade, e às vezes você está sobre argila mole, alguma coisa diferenciada, né? Isso acho que já é mais para Medina, talvez seja na fala do Nelson.
ele possa complementar. Mas eu vejo por aí, que são os pontos mais críticos. Ok. Nós temos mais uma série de perguntas, mas como o nosso tempo já esgotado, a gente vai encaminhar essas perguntas a vocês para que a gente possa, eventualmente, conseguir direcionar as pessoas, né, essas respostas. Nós estamos à disposição, pode mandar. Depois, se pensar, se começar a usar o programa, quiser fazer pergunta, estamos às ordens. Muito obrigada pela oportunidade. Viu? E desculpa passar o tempo, é inevitável. Obrigada a vocês. Tá bom. Obrigado, professora Laura. Obrigado, Felipe. Até.